Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Marketing Day 2023, evento fundamental para todo mundo que quer arrasar nas estratégias esse ano e dominar tudo sobre métricas e dados. Eu sou a Fernanda Lima, gerente sênior de marketing aqui na RD Station. Eu vou aproveitar para já fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele morena, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, eu estou vestindo uma blusa verde. Aqui estou na frente de uma parede bege, que tem 2 quadros aqui em cima, com um desenho meio de fundo do mar. E eu estou muito feliz de mediar esse bloco de abertura aqui do nosso evento, que tem como tema Desbravando as métricas de marketing e vendas. Como definir objetivos e escolher as métricas certas. Vamos abordar a importância de definir objetivos claros e preciosos e escolher as melhores métricas para a gente poder acompanhar o desempenho de todas as nossas ações, de todos os nossos projetos. Para tocar esse papo comigo, eu trouxe 2 super convidados, o Cristiano Nóbrega e o Huxley Dias. Eu vou pedir para vocês se apresentarem também com a autodescrição, começando por você, Cristiano. Legal, Fê, super obrigado pelo convite, estou super honrado aqui estar aqui nesse bate-papo. Eu sou o diretor-geral da Tail, um dos fundadores, inclusive, que hoje faz parte do Grupo TOTS, é uma plataforma de inteligência de dados. Estou aqui no nosso escritório, em Pinheiros. Tenho pele branca, tenho olhos e cabelos castanho escuro, estou vestindo uma camisa azul marinho, e atrás de mim tem uma parede branca e uma janela que dá vista para Pinheiros, em São Paulo, onde nós estamos. Perfeito. Olá. E você, Huxley? Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou o Huxley Dias, fundador da Punk Metrics. Trabalho aí com produto e growth já há algum tempo, com algumas passagens aí por Loft, Log, Microsoft. E hoje eu vim aqui compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Eu sou uma pessoa de pele morena escura, estou de óculos, eu tenho um cabelo no estilo dread, um pouco jogado para frente, e estou aqui na frente de uma parede escura com a luminária atrás. Maravilha, gente. Obrigada aí pelas apresentações. Então, vamos começar esse papo, né? E eu gosto sempre de começar, eu adoro abrir os nossos eventos aqui, porque eu gosto sempre de pontuar que aqui não tem mágica. A gente não vai dizer nenhuma fórmula, não tem nada aqui que a gente vai dar um passo a passo que vai se adequar para todo mundo. Nosso papo aqui é realmente a gente trazer a vida real, a gente trazer os nossos desafios, contar exemplos do que a gente faz no dia a dia, para que cada um consiga tirar insights e consiga aplicar da melhor maneira na sua rotina. Então, quando a gente pensou nesse tema de falar sobre métricas e dados, que a gente sabe que é uma questão muito sensível nas empresas, tem uma coisa que a gente faz com muita atenção aqui na RD, que é definir metas e fazer o que a gente chama de cascateamento dessas metas, né? Garantir que todo mundo está olhando para o mesmo lado, né? Não adianta a gente começar aqui a falar de qual métrica olhar, qual o indicador de desempenho, se a gente não sabe para onde a gente está indo, né? A gente precisa realmente ter todo o time caminhando para o mesmo lado, ter o mesmo foco para a gente garantir que a gente vai conseguir medir tudo da melhor maneira possível. Então, minha primeira pergunta para vocês é, olhando para o time de marketing e vendas, como que a gente pode realmente garantir o cascateamento dos objetivos da empresa? Né? Como é que a gente olha para os objetivos macro da empresa e consegue passar isso para cada time, mais especificamente, olhando para os objetivos até de cada canal, por exemplo, como que a gente desdobra uma meta da empresa, para como que a gente vai trazer esse resultado por e-mail, por WhatsApp, por mídia paga. O que vocês têm aí de dicas para dar para o pessoal? Eu vou começar com você, Cris. Legal, Fê. Eu acho que essa pergunta é super pertinente porque realmente o primeiro passo para qualquer estratégia é definir objetivos. Tem que saber onde você quer chegar e numa perspectiva de tempo também. Em quanto tempo você quer chegar àquela condição que você está perseguindo, né? Por exemplo, receita, né? O que você está perseguindo de receita no mês. Mas junto com o objetivo, e justamente para você conseguir depois fazer esse cascateamento que você mencionou, é fundamental também se definir as métricas que você vai identificar o seu aproveitamento e a partir delas você conseguir ter uma noção concreta de avanço, de evolução.
E é com essas métricas que a gente consegue fazer esse melhor cascateamento, seja por equipes, por canais, enfim, por todo mundo que está envolvido naquela missão, né, de alcançar aquele objetivo, e a gente conseguir com isso ter a melhor governança. Então, dando um exemplo aqui bem rápido para ficar mais concreto o que eu estou falando. Se você está justamente perseguindo ali uma meta de receita no mês, seu grande objetivo. Se você pega e você é uma empresa que, por exemplo, vende subscrição, né, de um SaaS ali que você está ofertando no mercado. Você tem ali um ticket médio esperado. Você divide a receita total que você está imaginando por o seu ticket médio, você vai encontrar quantas contas você deve vender para conseguir chegar naquela receita naquele período de tempo. Da mesma maneira, dividir esse total de contas pela sua taxa de conversão, de aproveitamento comercial, você pode, naquele momento, identificar qual que é a sua quantidade total de contas que você precisa prospectar, ou de leads qualificados que você precisa alcançar, para ter chance de fazer aquela total de vendas e chegar na receita. Então, repara que a cada etapa, você vai identificando exatamente que métrica faz sentido para você, e essa métrica vai te dando uma dimensão, a gente vai conseguindo construir toda a sua estratégia e definindo suas táticas. Então, do momento que você tem, nesse exemplo que eu dei, os leads qualificados, total de leads qualificados que você tem que perseguir no mês, para conseguir ter chance de chegar na sua receita, aí você pode determinar quantos desses leads, por exemplo, tem que ser proveniente de um canal A, B ou C que você está acostumado a trabalhar. E a sua experiência vai dizer o que você pode esperar do canal A, B ou C, seja mídia paga, seja e-mail, seja inbound, tentando trazer as pessoas para um conteúdo que você está publicando, um e-book, por exemplo. Tudo isso vão ser aí conjunto de táticas, cada uma delas tendo que contribuir para um pedacinho daquele total que você tem que perseguir para chegar no seu objetivo final. Então, acho que isso dá uma ideia bem prática de como é que a gente constrói esse dia a dia. E a partir disso, você vai sofisticando e entendendo outras tantas métricas que vão ser importantes para você ter a melhor sensibilidade depois sobre se a sua estratégia ou a sua tática está funcionando ou não. Se aquele canal que você elegeu, aqueles canais que você elegeu, estão tendo um bom aproveitamento ou não. Se ele está batendo o ROI que você quer, você está investindo e está tendo retorno proporcional em vendas por conta daquele investimento. Então, isso acho que traz uma visão bem ampla, mas bem concreta de como é que a gente faz no dia a dia. Maravilha. E aí, Huxley, o que você pode compartilhar com a gente aí? Claro, com certeza. Adorei a visão do Cristiano, inclusive adoro quando são super didáticos, assim, né? Já traz um contexto, uma métrica que às vezes as pessoas pensam que é complexa, a gente consegue dizer de uma forma simples, né? Eu espero essa receita, eu olho para ticket médio. Acho que complementando, o Cristiano já falou muito bem aí, a gente pode pensar também no cascateamento de um objetivo, de onde você quer chegar. Geralmente, a nível empresa, a gente tem uma visão mais longo prazo. Vamos pensar assim, na dinâmica de startup, geralmente a gente planeja de 6 a 1 ano. Tá? Só que a gente sabe que os times, a gente costuma dizer, estão correndo atrás do dia a dia. Então, acho que é importante ter esse alinhamento entre os times, igual o Cristiano falou, de separar isso no tempo. Para a empresa é uma linha temporal, para os times são outros. Eu inevitavelmente penso muito nisso, que eu trabalho muito próximo de times de produto, né? O time que constrói uma funcionalidade para atender o time de marketing ou o time de venda. E essas relações são completamente diferentes. Enquanto o time de produto, e às vezes o marketing se aproxima um pouco disso, ele está trabalhando ali no horizonte de mês ou de um quarto. O time de vendas nós sabemos que tem que bater a meta da semana a semana e bater mês. Então, acho que dar essa noção para os dois lados dos times, criar essa noção de consenso é importante para alinhar e cascatear. E aí, só acrescentando um pouco na parte de canais, acho que tem um entendimento muito interessante aqui, que muitos da nossa audiência que já deve saber, a gente tem diferentes canais que trazem resultados em aspecto temporal diferente. Então, se você olha para uma estratégia de orgânico, por exemplo, né, baseado principalmente na sua tática de inbound, de gerar conteúdo, muito provavelmente esse lead que está chegando ali, ele é sua negociação de 2 meses ou 3 meses para frente. É diferente de um canal de WhatsApp que já é um lead mais quente, que já está pronto para conversar. Então, fazer essa separação também do entendimento dos canais e deixar isso claro para o time de vendas, para o time de marketing e também para as pessoas que estão esperando ali, os stakeholders que esperam esse reporte depois, é extremamente importante você dizer qual métrica cada um desses canais você pode esperar. Então, só para fechar de forma prática, se eu estou falando de estratégia SEO inbound, muito provavelmente a gente está falando que a minha métrica para saber se eu estou na direção certa é visitantes e provavelmente um lead, talvez um lead frio ainda. Agora, se estou falando do meu canal WhatsApp ou talvez se você já tem uma equipe que faz
ligação telefônica, e aí você já está esperando mesmo um agendamento ou um fechamento de contrato. Então, esses entendimentos ajudam a definir a métrica e fazer um bom cascateamento. Maravilha. E eu vou pegar um gancho aqui já na segunda pergunta que vocês trouxeram pontos importantes e bem essa fala de como que a gente garante que todos os times estão alinhados, né? Aqui a gente está num evento que chama Marketing Day, mas é muito padrão nosso de sempre falar marketing e vendas, porque a gente acredita que é um funil único, né? O marketing não está trabalhando sozinho de um lado, nem vendas trabalhando sozinho de outro. Mas na prática, no dia a dia, como que vocês garantem, quais são os cuidados que vocês usam ou os acordos para que essas metas estejam alinhadas? Porque por mais que a gente esteja olhando para um funil único, cada time, né, a gente falou aqui que cada canal tem o seu tempo, mas cada time tem a sua meta também. O que vocês dariam de dica mais prática ali para garantir que ninguém está desalinhado, que esse acordo está bem estabelecido entre essas duas áreas que são as principais ali olhando para o funil? Pode começar, Huxley, já pega o bonde. Obrigado, Fê. Eu gosto de uma coisa que é muito prática e eu acho que tem 2 pontos aqui que vai ajudar bastante a nossa audiência aqui. O primeiro é, independente de qual pedacinho do time que você tá, todo mundo tem o mesmo entendimento de qual que é a jornada macro. Né? Qual que é a jornada macro, desde o meu visitante até ele virar lead, né? Do lead à oportunidade, né? do contrato ao pós-venda, e um pouco depois da jornada, né? Como você começa a olhar a retenção. Então tem uma jornada, isso é uma forma simples, não precisa ser nenhum especialista para trabalhar com isso, fazer um artefato visual, às vezes essas ferramentas como Miro, até mesmo o PPT ajuda, e rodar isso com todo o time, fazer isso de forma colaborativa, todo mundo tem o mesmo entendimento de quais são as etapas, eu acho que isso ajuda. E o segundo ponto, né, que conecta um no outro, é ter um básico de lead score, que vai fazer vocês entenderem em qual momento eu abordo quem e esperar o que de resultado dessa abordagem. É um relato que a gente escuta muito, ou o time de vendas se queixando de um lead frio, não qualificado, ou o time de marketing falando, não era o momento de abordar esse lead que ele acabou de chegar, eu preciso de aquecer ele, enriquecer. Então, acho que a dica prática aí para esses fazer bons acordos todo mundo ter a mesma visão de qual que é a jornada mínima do produto ou do serviço que você está ofertando, e o segundo, você ter um serviço de lead score, que a gente sabe muito bem, né, que a ferramenta da RD já tem isso de forma nativa e fica fácil você usar os dados que já tem ali dentro da sua plataforma. Boa. E do seu lado, Cris, como que vocês fazem aí no dia a dia? Não, perfeito. Eu acho que o Huxley, ele trouxe um olhar assim super concreto de como é que as coisas acontecem, e também tentando aqui contribuir com alguma perspectiva um pouquinho além disso. Aqui dentro a gente tem 2 preocupações. Primeiro é não ter o muro chinês entre marketing e vendas. Fê, você colocou super bem, é um time único. No final está todo mundo tendo que remar para o mesmo lado, e se não está todo mundo no mesmo barco, a coisa nunca vai dar certo. Então esse é o ponto de partida. O segundo ponto que para a gente é bastante importante, e eu acho que é fundamental em qualquer estratégia para qualquer empresa, é tanto a área de marketing quanto vendas, ou esse grupo único, comungar sobre um mesmo ICP, um Ideal Customer Profile. Ou seja, tem que haver uma clareza de que perfil de cliente ideal você está perseguindo. Todo mundo precisa ter total clareza nesse sentido, e às vezes até alguns recursos bem práticos de você criar, por exemplo, uma planilha Excel com scorecard, onde você tem algumas variáveis que determinam o seu cliente ideal e você dá pontos para ela, de tal maneira que seus vendedores podem sempre consultar essa tabela e verificar se o prospect dele está em linha com aquele índice ideal do ICP. Então as coisas, às vezes práticas assim, funcionam muito para garantir esse alinhamento de todo o time. E quando a gente olha o ICP, aí vai também uma diquinha que eu acho que pode ser bastante útil. Tem 2 métricas que ajudam muito a você calibrar o entendimento se o ICP está certo ou se ele está se distanciando do ICP ideal realmente. O primeiro é olhar a taxa de conversão. Que taxa de conversão você está tendo nesse momento? Versus a sua conversão histórica ou até benchmarks de mercado. Isso já dá um bom tom de o quanto você está perseguindo clientes potencialmente ideais, com perfil ideal. Quanto mais você está distante disso, a tendência é você ter uma conversão, uma taxa de conversão que vai se deteriorando. E o segundo aspecto, que ele não é tão imediato, mas ele é observado
em termos de qualidade de quem você está trazendo para dentro do seu funil, é o churn. Do momento que você acaba convertendo um cliente novo, você tem a expectativa que esse cliente fique plenamente satisfeito e ele se mantenha com você no longo prazo. E o churn é uma métrica que te dá exatamente um entendimento sobre o quanto da sua base está precisando ser trocada, sua base de clientes está precisando ser trocada no tempo para substituir aqueles que estão pulando fora, que estão cancelando. Então, quando você tem um índice churn que está muito ruim, é mais um possível sinal de que lá na origem o seu ICP não está legal, não está bem definido. Então, tudo isso ajuda você, como eu falei, manter esse rumo, manter todo mundo no mesmo barco, todo mundo alinhado para onde tem que se remar e torna todo esse trabalho muito mais fácil entre as duas equipes para que a gente possa alcançar os objetivos. Ótimo. Olha que interessante. A gente falou sobre garantir que todo mundo esteja olhando para o mesmo lado, que a gente está com as mesmas metas, de que exista um alinhamento claro ali entre os dois times. E muito nessa linha do que você trouxe agora, Cris, quando a gente fala de métricas, a gente está falando de, não é somente o número em si, eu preciso trazer tantos leads ou tantas levantadas de mão. Olha como a gente consegue conectar lá na frente com, será que essa oportunidade, ela traz um volume bom, mas lá na frente ela cancela muito? Então, talvez ela não seja tão boa, ela gera um volume, mas é um volume que lá na frente vai, né, é um balde furado, ele vai embora. Então, é legal da gente olhar isso, né, ter essa consciência macro, e para a gente garantir que as melhores oportunidades elas não sejam desperdiçadas, né? Então, o time de marketing pode estar gerando boas levantadas de mão, por exemplo, via mídia paga. Então, como é que a gente garante que o time de vendas vai atender essa galera muito rápido, né? Não vai perder tempo com um lead que está mais frio e vai atender essa galera mais rápido. Então, dando mais um exemplo aqui, como que a gente coloca as ferramentas para trabalhar para a gente. Então, lá em RD Station Marketing, eu consigo criar um fluxo que ele vai mandar direto uma oportunidade do RD Station Marketing direto para o RD CRM em cima de um funil específico. Então, eu posso falar para o time de venda, gente, olha, essas oportunidades que entrarem a partir desse fluxo, vocês parem tudo e priorizem, porque ela está sendo muito quente, muito boa. Então, a gente já vai pegando aqui indícios de coisas que a gente pode colocar em prática, porque às vezes, né, tanta coisa acontecendo na operação que oportunidades boas podem estar saindo e a gente não está nem percebendo, né? Então, esse olhar que a gente quer trazer aqui de dados, de métricas, é para realmente a gente olhar o todo. E não só o volume que a gente precisa trazer em cada etapa, mas como ele vai se comportar ao longo do funil, porque é isso que vai trazer inteligência para a gente ir melhorando cada vez mais a nossa máquina. Mas pensando, né, passando agora para a próxima pergunta, já estipulamos as métricas, né? A gente já entendeu que não tem mágica, que a gente tem que olhar tudo. O que a gente precisa garantir agora é que todo mundo realmente está olhando esses dados. E aí, quando eu falo todo mundo, do diretor ao analista. Todo mundo vai precisar parar, fazer suas análises, entender os seus números. Mas eu acho que aqui tem um cuidado de como não ir longe demais. Como que a gente garante? Qual é a dica que vocês dão para a rotina, para a gente realmente ter esse cuidado com dados, mas a gente não deixar que isso atrapalhe, que a gente não se veja inundado de dados e não consiga tomar decisão. Então, Cris, qual é uma dica prática que você dá para o pessoal? Acho que tem uma primeira providência, que é você organizar esses dados, de preferência ter plataformas que te ajudem nesse trabalho, porque isso vai se tornar uma ferramenta do dia a dia, e se você não tiver essa organização, não tiver formas de acessar isso e manter o melhor fluxo operacional do seu lado, você vai ter muita dificuldade de tirar o melhor proveito de qualquer tipo de dado que possa, de alguma maneira, estar acessível para você. Mas estar acessível não quer dizer que ele está devidamente organizado para você ser ágil e tomar a decisão certa na hora certa. A outra coisa que eu acho que é super importante, e eu acho que vem bem em linha com o que você falou, Fê, essa abordagem ela é meio que contínua. Então, sim, você não pode ficar emperrado só em analisar e não tomar uma ação. Porque a análise, ela pressupõe uma ação e o sentido dela é justamente você ter uma ação, você tirar uma conclusão e dali apostar em alguma hipótese que faça sentido dentro do seu diagnóstico. Então, no final do dia, é sobre você garantir essa abordagem contínua que crie quase que uma espiral positiva para você. Então, analisar, toma ação,
mensura, de novo analisa, toma nova ação, mensura, analisa, toma nova ação, assim sucessivamente. E não quer dizer que a ação ela não seja bem sucedida. Quando eu falo você manter essa dinâmica contínua, é porque toda ação ela vai gerar algum resultado, pode ser melhor ou pode ser pior, mas é um resultado que sempre pode tentar ser superado. Então você vai sempre se provocar com uma nova hipótese, com uma nova ação, que tem a chance de superar o resultado anterior. Ou seja, preservando o que você conquistou ali naquilo que foi bem sucedido, mas tentando ir além. Então, se você consegue transformar essa dinâmica, como eu falei, numa espiral positiva dentro da sua operação, eu acho que você está no caminho certo para tirar proveito de uma estratégia que faça o melhor uso de dados e que conte com o apoio de plataformas adequadas para isso tudo ser fácil de ser trabalhado. Maravilha. E aí, Huxley? Legal demais. Eu gosto muito dessa abordagem, assim, de ter a questão do dado como parte do seu processo. Por que eu falo isso, né? Até para nossa audiência aqui, a gente tem um costume de falar, vamos parar para olhar os dados, né? Essa questão, às vezes, fica uma palavrinha subentendida ali do parar. Isso nos traz a conotação que olhar e usar dados é uma coisa a mais, é uma tarefa a mais. Mas se a gente for parar para pensar um pouco, historicamente, o que mais acontece de ferramentas de dados, dashboards, serem criados e nunca serem utilizados, porque eles não endereçam a necessidade principal. Eu costumo dizer o seguinte aqui na Punk Metrics, né? Nenhum profissional precisa se tornar um especialista em dados. Ele só precisa acrescentar uma camada de conhecimento para ele ser o melhor profissional que ele já é. Por exemplo, o vendedor vai ser um melhor vendedor usando dados. O analista de marketing, o gerente de marketing vai ser um melhor profissional de marketing fazendo isso. Então, o que falta nesse caminho? É que ninguém está interessado em gastar energia em coisas que ele não consegue enxergar resultado. E a história dos dashboards eu posso ter um monte de informação que não ajuda na rotina. Então, quando você está organizando um time, pensando em alcançar resultados, você tem que gastar um tempo entendendo qual que é a tarefa, qual que é o job to be done de cada uma dessas pessoas. Né? Como que trabalha o meu SDR? Como que trabalha o meu closer? Então, entendendo a rotina dele, eu entendo onde que eu coloco, quais informações ele já usa e quais informações eu posso acrescentar para ele ser um melhor vendedor, para ele ser um melhor closer. E aí, não precisa ser dashboard, não precisa ser uma ferramenta de analytics, pode ser algo que tem transparente dentro do fluxo dele, mas é uma informação que você coletou de alguma forma, né, bem estruturadas, e eu acho que as ferramentas de dados vêm para dar esse suporte e tirar essa carga, que a pessoa, ao realizar a tarefa dela do dia a dia, ela já está usando dados e já está sendo melhor. E aí, para isso, é inevitável que a empresa tenha uma confiabilidade nos dados, né? Isso é um ponto extremamente importante. A coleta ser bem feita, o tratamento e a disponibilização, não ser dados que são escolhidos de forma arbitrária, quem tem acesso ao dado e quem não tem. Se essa informação ajuda a sua empresa a ter um melhor resultado, ela deve estar disponível de uma forma de que a pessoa que não tem a função específica de ser analista de dados consuma isso de uma forma natural. Então, eu acredito muito nisso. Eu amei o termo espiral positiva, já vou usar aqui no meu dia a dia, e amei também esse ponto de a gente não precisa parar para analisar os dados, né? Eles têm que estar de uma maneira muito natural aqui. E vou até trazer aqui para todo mundo que está acompanhando, com tudo que a gente falou, você já viu que tem oportunidade de melhorar essa gestão de métricas, né? Então, que tal? Vou deixar um convite aqui para quem está nos acompanhando aqui nesse Marketing Day, para fazer um diagnóstico junto com os especialistas da RD Station, para usar todo o poder dos dados a favor da sua empresa. Então, o time vai colocar o link aqui no chat, entra lá, se cadastra, que o nosso time de especialistas vai entrar em contato, totalmente gratuito e exclusivo para quem está aqui no evento, para entender como que as nossas ferramentas da RD podem ajudar a sua empresa a dar esse passo, a entender, a ter uma leitura de dados mais simples e conseguir aproveitar melhor o que vocês estão gerando de informação, tá? Clica ali no link para garantir. E eu vou ter que ir para a nossa última pergunta. Eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês, acho que tem tanta coisa legal para a gente trazer, mas a gente falou bastante aqui, né, de canais, de quais são os caminhos de olhar como que essas, né, as informações que a gente tem de cada canal, de cada meta,
elas ajudam a gente a melhorar a nossa leitura de dados. Então, eu queria aqui deixar um último momento, uma dica rápida, para vocês pensarem no seguinte, né? Acho que todo mundo de marketing aqui passa pela dificuldade de ter mês que a verba está um pouquinho mais baixa, tem um mês que algum canal não está respondendo tão bem quanto a gente imaginava. Então, como que a gente pode ter, né, esse equilíbrio de canais sem esquecer as metas de cada time? Como que a gente pode usar essa leitura mais ampliada de dados para a gente conseguir continuar tocando a operação quando alguma coisa não sai exatamente como a gente tinha imaginado? Huxley, começa com você agora. Boa. Nossa, Fê, essa é bem difícil, tá? Confesso que... Pergunta de milhões. Isso é um desafio. Aí, pessoal. É muito difícil você ter uma estabilidade em canais, né? Assim, no meu entendimento e experiência, a gente talvez consiga amenizar isso no nível mais macro. Quando a gente está ali fazendo, para quem consegue participar do planejamento do P&L, de qual que vai ser o investimento, do período, a minha dica é, faça uma distribuição homogênea. Porque você ter que resolver em cima da hora e trocar, isso causa uma coisa, mais uma vez, eu estou falando um pouco do que acontece comigo, assim, passei o último tempo liderando times de growth na Loft, então a gente tinha uma verba, assim, milionária lá de investimento, tanto, né, para estratégias de pago e não pago. Quando você tem uma certa... pontos falhos na estratégia, vou dar um exemplo prático. Se você faz branding, tá? Seja esse branding dividido ali em eu vou fazer branding social, eu vou comprar marca em buscadores, e se você resolve fazer um out of home, mídia impressa, TV, vira uma loucura, porque depois você vê uns picos na sua aquisição ou no seu resultado, que você não sabe quanto tempo demorou, porque você não faz isso com frequência, e você não sabe quanto tempo veio isso. Um outro exemplo prático de como você trabalhar canais é você não tem uma mágica aí. Além de você tentar ser estável, tem que ter profundidade nos seus canais. Exemplo, quem trabalha com orgânico, eu tive casos de que a cada novo asset orgânico que a gente soltava, um grupo, sei lá, de 100, 200 novas páginas, ele demorava 3 meses para rampar e ter resultado, e depois ficava crescendo por mais um ano. Então, só com o dia a dia entendimento. Não existe o segredo. Eu acho que é um olhar mais detalhado o dia a dia. Se você consegue evitar no nível macro, beleza. Se não, entendendo o canal no dia a dia para você tentar identificar quando alguma sazonalidade acontece. Porque controlar mesmo é muito, muito difícil. E aí, Cris? Não, perfeito. Tentando também complementar aqui, eu diria que, de um lado, faz sempre muito sentido você ter agilidade para errar e errar rápido e aprender com isso e mudar a tática, mudar o canal, eleger alguma coisa que possa funcionar melhor para você. Acho que é meio implícito nesse processo você ter esse desprendimento, mas sem dúvida que antes de você se deparar com uma situação como essa, é sobre planejar muito bem, e para você ter um bom planejamento, você precisa ter boas premissas, você precisa ter bons dados para isso. E ter bons dados significa, como a gente falou ao longo de todo o nosso papo aqui, ter dados acessíveis, ter plataforma e apoio adequados que te tragam a melhor forma de acessar esses dados e analisar, interpretar esses dados, isso tudo ser voltado para jogar a favor da sua estratégia, da sua operação depois. Então, se você tem essa abordagem e você, no final, acompanha tudo isso com as métricas certas, a chance de sucesso se potencializa enormemente. Então, eu fico por aqui com essa contribuição que eu acho que pode também ser bastante útil no dia a dia. Infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso papo. Foi incrível poder trazer esse conteúdo para vocês e a gente começar o nosso Marketing Day aqui com o pé direito. Já muitas ideias aqui que apareceram. Cris e Huxley, muito obrigada mais uma vez pela presença. Foi maravilhoso aí, muita coisa legal que vocês trouxeram. Agradeço a participação e fiquem aí, fiquem ligados. A gente está só começando. Tem muita coisa legal para acontecer aqui e eu já vou chamar o pessoal do estúdio de volta para dar sequência ao evento. Obrigada, pessoal. Até a próxima.